que está havendo algum probleminha na questão da gravação hoje. Pronto, começou a gravar. Então... deixa eu só colocar aqui o material para vocês, tá? Pronto, pessoal, finalmente, graças a Deus. Obrigado por não me abandonarem, tá? Então, assim, pessoal, eu estou aqui pelo celular também, a gente vai começar a discussão da aula de hoje, tá? Então, hoje é mais o intuito mesmo de a gente discutir, debater acerca de uma temática também muito relevante e de que alguns apostadores, né, da área da linguagens e até que trabalham com questão de redação, é uma aposta bastante forte, tendo em vista a questão desse ano tão atípico de que a gente está vivendo, né? Então, hoje, a gente vai trabalhar uma proposta que é muito possível de aparecer, né, de ser cobrada tanto na redação do Enem, como também no vestibular da UES, tá bom? Eu vou colocar agora aqui uma imagem para vocês tentarem decodificar qual temática seria essa, tá bom? Olhem aí. Apareceu para vocês? Coloquem aí, por favor, um joinha. Apareceu? Sim ou não? Coloque aí no chat. Pronto, a Carol disse que ok. E aí, pessoal, o que é que vocês conseguem enxergar nessa imagem? Qual seria a proposta de redação a partir da análise visual dessa imagem? E aí, transformando em tema, que pode ser cobrado, né? Uma das propostas da UES ou a proposta mesmo oficial da redação do Enem? Qual seria a aposta de vocês? Coloquem aí no chat. O Juan colocou evasão escolar. E aí, mais alguém? Todo mundo acha que é evasão escolar? Assim, pessoal, para quem está de olho nas possíveis temáticas que podem vir a cair, né, nesses vestibulares da vida, de fato, a evasão escolar é uma das apostas bastante fortes e pertinentes, né, nos dias de hoje. Não só devido à pandemia, mas a evasão escolar faz parte da cultura das instituições de ensino, né? Infelizmente, os dados não mentem, as estatísticas não mentem, né? A cada ano, a evasão, infelizmente, ela ou aumenta ou ela estagna. Ela fica da mesma forma, né? Ela não tende a diminuir, devido a inúmeros fatores, né? Emocionais, familiares, econômicos, inúmeros fatores fazem com que esse estudante pense, reflita e chegue à conclusão de que a melhor maneira mesmo é sair da escola, né? Deixando até assim um pouco de escanteio a questão da decisão dos pais, porque hoje em dia vocês hão de convir comigo que o jovem, o adolescente, ele está tendo uma autonomia cada vez mais exacerbada. E assim, muitos adolescentes e jovens também precarizam essa questão, né, priorizam essa questão de ajudar em casa, ajudar os pais, ajudar nos afazeres domésticos. Muitos de vocês, jovens adolescentes, podem até pensar, não, eu não quero fazer faculdade, eu não quero fazer vestibular, eu não quero passar por todo esse processo, porque eu prefiro trabalhar. Eu queria saber de vocês, é um número baixo de alunos, mas eu queria saber de vocês aí, pelo chat. Vocês priorizam a questão do trabalho ou vocês realmente querem apostar as fichas em fazer nem vestibular e conseguir uma vaga na universidade? Eu queria saber de vocês que estão presentes aí. E aí, qual seria o ponto de vista, o ideal de vocês?
É trabalhar ou fazer faculdade? Coloque aí no chat. Muito bem, a Lourdes quer fazer faculdade, a Carol também, a Samara também. Muito bem, pessoal. Eu acredito que essa seja uma escolha acertada de vocês. Por que eu falo isso com tanta convicção, com tanta propriedade? Eu falo isso porque há 6 anos eu trabalho com em escola profissionalizante, com estudantes de escola profissional, onde de fato existe essa equiparação entre trabalhar, né, e prestar vestibular, fazer faculdade, enfim, né? Enfrentar essa coisa burocrática, esse bicho papão, que para quem quer, pessoal, eu acho que o mais difícil mesmo é você escolher o curso, né? Eu acho que é muito importante mesmo vocês escolherem o melhor curso. A Roselena está falando aqui comigo no WhatsApp. Pronto. Você escolheu o melhor curso para você, né? Eu sou matriculado no curso de informática aqui nessa escola, né, no José Maria Falcão. Eu estou no 3º ano, eu gosto de cursar informática, eu acredito que vai dar certo, dar continuidade. Então, você já pode priorizar a questão da escolha de um curso voltado às tecnologias da informação, né? Pessoal da enfermagem. Eu gosto, eu me dedico ao curso, eu gosto bastante e tal. Procurar um curso voltado à enfermagem, assim, gradativamente você vai mais ou menos arquitetando o seu futuro, né? Idealizando o seu futuro acerca do profissional que você quer se tornar. Então, de fato, é muito importante, é uma escolha muito importante, tá certo? E não fiquem com esse pensamento pessimista, porque todos os alunos que vão fazer vestibular e também o Enem, eles estão matriculados no 3º ano. Então, não há diferença nenhuma em relação a você e aquele aluno, tá certo? E a questão mesmo é dedicação, é estudar independente de qualquer coisa, tá certo? Estudar mesmo, ser focado, que você consegue aquilo que você tanto quer. Às vezes, de repente, você vai ser o primeiro familiar da família a fazer uma faculdade. Isso é uma coisa extremamente emblemática para a família de vocês, né? Para o seu pai, para a sua mãe, também para o seu meio familiar. Então, de repente, você pode ser a primeira pessoa da sua família a querer cursar uma faculdade. Isso é muito bonito, é muito bacana mesmo, né? Então, deixa eu só passar aqui novamente. O Juan, né, colocou essa questão da evasão escolar e o Juan acertou, tá certo? A temática que a gente vai abordar hoje, pessoal, é justamente a questão da evasão escolar no Brasil, que há uma crescente muito grande. Parabéns, Juan, pelo acerto, tá? Conseguiu decodificar a mensagem por meio só da questão mesmo da visualização da imagem, tá? Então, pessoal, eu trago para vocês alguns textos motivadores que é de praxe, né? Geralmente você toma aquele susto, aquele choque quando você está fazendo a prova do Enem e você se depara com aquela temática, às vezes fica feliz, às vezes fica triste, né, por se deparar com a temática ou que você já estudou, ou que o professor passou algum tipo de redação, até deu feedback a você, ou você vai partir realmente do seu senso comum, do zero, por meio da análise cautelosa dos textos motivadores, tá? Que é muito importante, é super importante mesmo. Então, trago para vocês aqui alguns textos motivadores. Já deixo claro para vocês também, né? Deixei bastante fincada essa questão da nossa última videoaula, da última live, quer dizer, sobre a questão da análise de vocês em relação ao referencial bibliográfico que aparece, aquelas letrinhas pequenininhas ao final de cada texto motivador. É super importante você analisar com certa cautela esse referencial teórico, tá? Então, o texto motivador acerca da evasão escolar fala o seguinte. Vamos fazer uma certa análise detalhada aqui, tá? Diz o seguinte: um levantamento realizado pela ONG, Organização Não Governamental Todos pela Educação,
com base nos resultados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostra um cenário preocupante. Entre as crianças e jovens brasileiros que estão fora da escola, cerca de 62% têm entre 15 e 17 anos. Lembrando que essa é a faixa etária, né, nesse intervalo de 15 e 17 anos de idade. Geralmente, esses alunos estão na etapa final da educação básica, que no caso é o ensino médio, tá? Por algum motivo, saem das salas de aula, tá bom? Então, continuando. Em números absolutos, o Brasil tem hoje 2.486.245 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade fora da escola. Dividindo essa população por idade, os dados mostram que 1.543.713 deles são adolescentes de 15 a 17 anos de idade. Aquela mesma referência, né, da partezinha final do primeiro parágrafo. Faixa etária que deveria estar cursando o ensino médio. Fato considerado como crítico por Olavo Nogueira Filho, gerente geral do Todos pela Educação. Então, pessoal, é importante demais a gente se ater à questão de dados estatísticos. Eu acredito que na nossa última aula, certo? Vocês perceberam que na análise dos textos motivadores, a gente não se deparou muito com esse quantitativo de números, tá? Dessa questão estatística da coisa. Lembrando que na nossa última live, nós falamos acerca da saúde mental, que também é um fator, é uma temática muito crescente, tá certo? Nos dias atuais, principalmente nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, tá? Então, assim, já a gente percebe aqui nessa análise dessa proposta, que a gente já está começando logo no primeiro texto a trabalhar com a questão quantitativa da coisa, né? Questão de dados estatísticos, que você pode muito bem roubar, né, para o bem e colocar no seu texto. Não há mal nenhum nisso. Eu queria saber de vocês, como você pegaria... Só que agora eu queria que você não digitasse, eu queria que você falasse comigo, por gentileza, pessoal. Vamos participar da aula, por favor. Alguém ligasse o microfone e falasse assim: Geraldo, dentro da análise desse primeiro texto motivador, eu acredito que uma forma bacana de se estruturar, de se jogar no meu texto, seria dessa forma. Eu poderia, né, entrelaçar essas palavras aqui, pegar um pedacinho lá embaixo, um pedacinho aqui em cima, e criar um parágrafo falando acerca disso, né? Geralmente um parágrafo de desenvolvimento. E aí, eu queria saber de vocês, galera do segundo ano, galera do terceiro ano, o que vocês fariam para utilizar da melhor forma possível esse primeiro texto motivador. O que é que você faria? E aí, alguém, por gentileza, pode ligar o microfone e falar? Oi? Oi, boa tarde, Lourdes. Boa tarde. Eu ia pegar essa parte do levantamento da ONG, né, para colocar no meu desenvolvimento, porque eu geralmente faço assim no meu desenvolvimento. Eu explico a partezinha do problema, né? Aí eu boto o ponto final, aí eu boto um dado estatístico, botaria um dado estatístico, no caso, dessa numeração aqui. Essa numeração aqui do... Ai, meu Deus, perdi agora. Cadê? Eu botaria essa numeraçãozinha, tipo, falando que 62% dos jovens que estão entre 15 a 17 anos estão fora da escola. Botaria outro ponto e botaria uma opinião minha, sabe? Só que só que na terceira pessoa. Sim. Acho que eu expliquei mais ou menos como eu Sim, deu faço. para compreender. Eu acredito que o pessoal também conseguiu compreender o que você quis colocar aí, né? Essa questão de você pegar o percentual é muito bacana e saudável, tá? Na realidade, como eu falei para vocês, o melhor lugar para se colocar, para se fazer uma peneiragem desse primeiro texto motivador para se colocar no seu texto, é justamente você pegar o dado estatístico, né? Algum detalhismo envolvendo o texto motivador, só que com aquela cautela de sempre de não cometer plágio. Então, o percentual de 62% é bacana, a questão da faixa etária, e aí nós temos o Todos pela Educação, nós temos também a colocação do Olavo Nogueira Filho, nós temos os percentuais,
nós temos a ONG, né? Nós temos a análise da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, é um texto motivador que não é longo, mas ele traz uma série de observações que você pode utilizar para o seu próprio benefício, tá certo? O importante é você não pegar coisa demais, até porque o número de linhas que você tem para dissertar ele é muito limitado. Mas é muito bacana você pegar partes predominantes, tá? E uma das coisas que vocês podem fazer para ir se acostumando a fazer essas questões é utilizar marca-texto. Você vai na internet, se interessa por uma temática qualquer, e você começa a fazer marcações, ou até mesmo com caneta, com lápis, justamente acerca das partes mais importantes que você pode justamente jogar na sua produção, né? Alimentar a sua produção com informações, com argumentos advindos também do texto motivador. E isso que a Lourdes falou é muito importante e é o correto a se fazer, porque ela simplesmente não vai pegar apenas fragmentos do texto motivador. Ela também vai conciliar com o senso comum dela, aquilo que ela tem de bagagem sobre a temática, tá certo? Então, isso é a coisa certa a se fazer. Você, Lourdes, eu acho que você representou a galerinha que está aí online, e realmente, de fato, é a melhor coisa a ser feita, tá certo? É super saudável fazer isso, é super correto, é super coeso, super coerente, e os corretores gostam de presenciar mesmo essa questão de que o estudante ele teve a condição, teve a necessidade e uma certa ousadia de pegar um fragmento qualquer bacana, interessante e colocar na sua produção textual, tá certo? Então, muito bem, Lourdes, obrigado pela sua colaboração, tá bom? Então, percebemos aqui que esse primeiro texto motivador ele é muito mais embasado nessa questão estatística da coisa, né? Através dessa questão de números e tal, que você pode muito bem acoplar na parte de desenvolvimento do seu texto. Tudo bem? Vamos passar agora para o texto motivador de número 2. Lembrando sempre que nós temos que... o ponto de partida é a questão do tema, né? A evasão escolar em questão no Brasil. Tá ok? Você vai elencar quais são os motivos, você vai justificar quais são esses motivos e você vai falar sobre a evasão escolar de fato na sua plenitude, tá certo? O que é, do que se trata, porque isso vem tendo essa ascendência muito grande, certo? E tudo isso é corroborado de acordo com a leitura atenta dos textos motivadores. Tudo bem? Vamos analisar agora o texto de número 2. Diz o seguinte: também a gente pode perceber, né, logo assim de cara, utilizando a técnica de skimming do inglês, né, a gente pode perceber de cara no olhômetro que o segundo parágrafo do texto motivador 2, ele também enaltece essa questão de dados estatísticos, né, de percentuais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diz assim: 1 a cada 4 alunos que iniciam o ensino fundamental no Brasil abandona a escola antes de completar a última série. É o que indica o relatório de desenvolvimento de 2012, divulgado nesta quinta-feira, dia 14, pelo PNAD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Com a taxa de 24,3, o Brasil tem a terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com maior IDH, que no caso é o Índice de Desenvolvimento Humano, só atrás da Bósnia e Herzegovina, com 26,8%, e das ilhas de São Cristóvão e Neves, no Caribe, com 26,5%. Na América Latina, só Guatemala, com 35,2%, e a Nicarágua, com 51,6%, tem taxas de evasão superiores. Não foi divulgado o índice do Haiti. Então, pessoal, a página, né, essa notícia foi tirada lá da página do UOL, que é um grande veículo de comunicação aqui nacional, né, a página do UOL e tal. Então, você pode colocar, de acordo com um levantamento, uma pesquisa realizada pelo grupo UOL, né, um grupo de bastante influência na internet, aí você pode roubar para o bem, né, alguns dados estatísticos e colocar no seu texto novamente, tá? Aqui nós temos algumas informações, só que esse segundo parágrafo, ele não como o título, né, da proposta está bem claro, a evasão escolar em questão no Brasil,
é muito importante que você não gaste linhas no seu texto falando acerca de dados estatísticos de outros países, tá? Onde, na maioria aqui, são colocados a questão mesmo de países mais pobres que não estão em desenvolvimento como o Brasil, tem o IDH, tem uma taxa de evasão escolar maior do que a do Brasil. Isso não é novidade para ninguém, devido à economia que é muito baixa, né? A economia mesmo de cada país, de cada nacionalidade. Então, assim, não é importante se empolgar com essas questões e colocar no seu texto, tá bom? Você poderia pegar um dado envolvendo um país vizinho aqui da América do Sul, né? Um país vizinho aqui do país, do Brasil, Argentina, Chile, sei lá, né? Algum país assim vizinho, Peru, para falar acerca desses dados. Agora, lugares assim muito distantes não é bastante interessante para o corretor, não é aquela coisa que chama atenção, tá? Mas você pode, novamente, muito bem destacar alguns desses dados e colocar no seu texto, tá bom? Uma coisa também que eu quero colocar para vocês é que tanto no texto motivador 1 como no texto motivador 2, você percebe que quando aparece a sigla pela primeira vez, é importante que você abra o parágrafo e coloque por extenso, tá certo? Geralmente, quando eu pego algumas redações para corrigir, alguns alunos lembram dessa questão e outros alunos não lembram dessa questão. A gente que está em sala de aula geralmente coloca muito o exemplo do IBGE, que é o principal veículo de estatística aqui do país, né? Que fazem essas pesquisas e tal. Então, se você falar IBGE 3 vezes durante o seu texto, a primeira vez você coloca a sigla IBGE, abre o parêntese e coloca Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou não. Você pode fazer o inverso. De acordo com o IBGE, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí você abre o parêntese e não coloca mais por extenso, já que você falou anteriormente. Você coloca só a sigla. Então, fica a cargo de vocês, né? A primeira vez que você for destacar e enaltecer esse veículo, essa instituição, você coloca lá, ou primeiramente a sigla e depois coloca por extenso, ou coloca por extenso e depois coloca, né, entre parênteses, o significado da sigla. Se você colocar durante 3 vezes no seu texto, não ficará redundante, não ficará repetitivo, mas a primeira vez você tem que colocar assim por extenso, já a segunda, terceira, a quarta vez e tal, você coloca simplesmente a sigla, mas agora sem os parênteses. Deu para entender? Coloque aí no chat para mim, por favor, se vocês conseguiram compreender. É uma coisa simples para a maioria dos alunos, tá certo? Essa questão mesmo. Muito bem, Carol, Lourdes, Alexia. Basicamente é isso, pessoal, certo? A gente vai fazer essa repescagem de informações e criar um caminho entre a informação para ser transformada em argumento, tá certo? Basicamente é isso que acontece, tá ok? Então, aqui o veículo de comunicação foi o UOL, você se depara com esses 2 parágrafos, percebe que o segundo parágrafo não é de grande valia para mim, né? E até agora, realmente, o primeiro texto motivador ele foi até melhor para mim do que o segundo, tá ok? Vamos analisar agora o terceiro texto motivador. Olha só. Qual o impacto da educação na sua vida? Aí diz o seguinte: cada ano adicional na escolaridade média aumenta em 12% a renda individual. Pais com maior nível educacional têm filhos com maior tempo de escolaridade. Pessoas mais escolarizadas têm melhores quadros de saúde. Jovens que concluíram a educação básica têm menos chances de ser vítimas de homicídio. A gente percebe aí alguns benefícios de ter uma boa educação. Só que não simplesmente a educação dada em casa pelos pais, mas a educação escolar, a educação da instituição escolar, né? Então, aqui ele elenca 4 coisas muito bacanas de pessoas, de jovens, crianças, jovens e adolescentes que conseguem concluir a sua educação básica. Quando eu falo em educação básica, pessoal, eu falo da educação infantil, da pré-escola, do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio, tá certo? Essa é a educação básica. É dos 2 anos de idade, mais ou menos, quando você se matricula lá na creche, né?
até os 17 anos de idade, quando dentro da escolaridade correta, você está no terceiro ano do ensino médio. Geralmente, quem começa a sua educação infantil lá nos 2 anos de idade, chega com 17 anos lá no terceiro ano do médio, tá certo? Então, é todo esse caminho trilhado. Tranquilo? Então, eu acabei de elencar aqui para vocês 4 coisas importantes de quem tem uma educação escolar bacana, né? Continuada, sem parar, sem evadir, sem se esquivar da escola. E aí nós temos aqui o balãozinho verde dizendo assim: por que abandonei a escola? Aí nós temos alguns dados percentuais. 40,3% por considerar a escola desinteressante. Imagina só o quantitativo de alunos hoje em dia que, devido à pandemia, não estão podendo assistir aula porque não tem acesso à internet, não tem computador, não tem smartphone para assistir uma videoaula, para assistir uma aula online, né? Imagina só, se antes da pandemia, né, em sala de aula já era uma coisa desinteressante para o aluno, imagine hoje em dia, onde tudo está sendo feito de modo remoto, de modo à distância, né? Para esse aluno fica mais complicado ainda. E, infelizmente, esse primeiro dado estatístico tende a aumentar, né? Porque esse ano de 2020 ele está sendo extremamente atípico, tá bom? Bom, 21% por motivo de trabalho ou de renda. Eu já destaquei para vocês antes, né? Vários de vocês, principalmente alunos de ensino médio e Fundamental 2, quando já tem uma certa idade, né? Quando já está na transição de criança para jovem, adolescente, pré-adolescente, muitos querem sair da escola para justamente priorizar a questão do trabalho, para ajudar em casa, para começar a ter sua própria autonomia, começar a juntar uma graninha, comprar suas próprias coisas, né? Todo mundo, pessoal, é comum, isso é da natureza humana. Todo mundo, em determinado momento da vida, geralmente na adolescência, quer ter a sua própria autonomia. Alguns de vocês pensam em formar família, alguns de vocês pensam em só trabalhar, alguns de vocês pensam em fazer faculdade, alguns de vocês pensam em sair de casa, né, largar da barra da saia da mãe. Isso é extremamente comum. E eu falava muito acerca disso nas minhas aulas de formação cidadã quando eu era PDT, em relação às várias vontades e várias vertentes que o jovem adolescente tem para escolher. Na realidade, essa fase é uma fase de uma cartilha enorme, onde você tem que assinalar as coisas que você quer, mas geralmente as coisas que você não quer se arrepender, tá certo? Então é uma coisa muito importante para você escolher, para você pensar, para você realmente refletir antes de tomar uma decisão precipitada. Decisão essa que pode chacoalhar a sua vida, né? Bom, 10,7% por falta de unidades escolares. Olha só, tem tanto jovem adolescente cada vez mais chegando na questão da necessidade de cursar o nível médio, Fundamental 2, mas não tem escola para todo mundo. Olha só, também esse dado é muito importante, né? Muito bacana. Então, escola desinteressante é um dos pontos, né, que foram colocados aqui. O aluno acha a escola desinteressante, então ele sai. Ele evade mesmo, não quer voltar a estudar. Outros porque priorizam a questão do trabalho, da renda, ajudar os pais em casa ou ter a sua própria graninha junta no final do mês, né? E também, em alguns casos, por questão da falta de construção, da falta de escolas mesmo, né? Falta de vagas e tudo mais. Nem todos os quase 5.600 municípios do Brasil têm escola, né? E quando tem é bastante preocupante, a estrutura está lá, não é muito bacana para receber os alunos e tal. Com certeza, viu, ô Lourdes? Com certeza. Você pode pegar esses 3 dados estatísticos aqui, acoplar em apenas um argumento e transformá-lo em tese, com certeza. Muito bem, viu, Lourdes? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Também nós temos aqui um gráfico, tá? Bom, aqui nós temos um gráfico em azul, né? Azul mais clarinho, azul mediano, um azul mais escuro, um azul meio que turquesa. E nós temos um gráfico de pizza, trazendo aqui alguns dados estatísticos novamente, né? Novamente em números absolutos e também em percentuais, tá bom? Então a gente percebe que a maior fatia da pizza, né? Está justamente nesse alunado
que compete à idade de 15 a 17 anos de idade, que é para estar justamente onde? No ensino médio, onde vocês estão, né? O que equivale a 62% dessa clientela. 1.543.713 alunos. Eu não acho bacana, eu não acho recomendável você colocar os números absolutos na redação. Eu acho melhor você colocar a faixa etária, né, da evasão de 15 a 17 anos e destacar também a questão do percentual. 62% dos estudantes brasileiros estão evadindo, estão fora da sala de aula por alguns motivos. Você elenca os motivos e coloca que a faixa etária correspondente é justamente aqui daqueles alunos que estão no nível médio, né, de 15 a 17 anos de idade. E aí nós temos aqui em segundo lugar esse azul mais claro, que são alunos de 4 e 5 anos de idade, que é para estar na questão da pré-escola, já adentrando no Fundamental 1, né? 4 e 5 anos de idade, já nessa transição, que equivale a 521.940 estudantes brasileiros, equivalente a 21% desse alunado que estão evadindo. Você percebe que são crianças, né, pessoal? Então, os pais, eles corroboram para fazer com que esses estudantes saiam da escola por algum motivo, tá certo? E essa parte do azul mais mediano, né, é de 6 a 14 anos de idade, o que equivale a 17% dos alunos, que no total, né, um valor assim absoluto de 429.592 estudantes estão evadidos nessa faixa etária, que está aí entre ainda a primeira fase da educação, né, a pré-escola e o fundamental 1 e 2, tá certo? Então é importante você, pessoal, saber dessa diferença também, tá bom? Geralmente a criança é matriculada com 2, 3 anos de idade na creche, aí tem a creche, a pré-escola, não tem mais alfabetização, a alfabetização há alguns anos deixou de existir essa nomenclatura, né? Agora é primeiro ano do Fundamental 1, aí primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. O primeiro primeiro passo assim da educação básica, né? É Fundamental 1, que a gente chama, e o Fundamental 2 de sexto ao nono ano. E aí o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, onde o jovem está justamente, primeiro ano, geralmente ele chega com 15 anos, segundo ano com 16 anos, e dentro da faixa etária correta, né, dando sequência assim, sem evadir da escola, sem perder nenhum ano, o menino chega geralmente com 17 anos ao terceiro ano do ensino médio, tá bom? Aí o Juan coloca aqui, nesse ponto dá para destacar que essa faixa etária de 15 a 17 anos é a que já está querendo trabalhar. De fato, viu, Juan? O pensamento maior na questão de se evadir, alguns alunos até ficam bastante pesarosos em ter de parar de estudar para priorizar trabalho. Mas, infelizmente, cada um é cada um, né? A gente tem que levar em consideração os vários efeitos e as várias circunstâncias de vida que acontecem com cada um de vocês, tá? Nós, professores, a coordenação, a gestão da escola, fica extremamente triste quando o aluno ele é evadido, quando ele vê a necessidade, ou ele ou os pais veem a necessidade de tirarem você da escola. Principalmente quando a escola ela é renomada. Vocês sabem que é bastante complicado de um aluno conseguir uma vaga em uma EP, né? Porque tem essa duplicidade do valor final do curso, né? No certificado do ensino médio, e também o curso que você fez durante os 3 anos, que já abre a porta, assim, já escancara com mais facilidade para você adentrar o mercado de trabalho, né? Então, é importante também a gente destacar isso. Então, o Juan realmente foi muito feliz nessa colocação dele, porque, de fato, o pensamento maior, Juan, chega justamente nessa faixa etária, tá certo? Então é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês 4 textos motivadores, né? Esse foi o texto 4, esse gráfico de pizza. E aí, eu trago aqui para vocês um comando, só que não está passando, né? O comando para você executar a atividade dessa semana. A partir da análise, da discussão, do debate gerado nessa nossa aula, eu queria que você, seja você do segundo ano, seja você do terceiro, começasse a tecer alguns argumentos, né, a articular as ideias em cima desses 4 textos motivadores para você confeccionar
para você elaborar o seu texto dissertativo argumentativo acerca da evasão escolar aqui no Brasil, tá certo? Levando em consideração tudo, principalmente o momento de pandemia que a gente está vivendo, tá bom? Então, eu trago para vocês aqui algumas observâncias, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema a evasão escolar em questão no Brasil, apresentando a sua devida proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E aí você deve selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos. E aí não está dando para ler o restante aqui. Argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. E aí não se esqueça que seu texto deve ter no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas, tá bom? E assim, mediante tantas informações, tanto conhecimento, né, de senso comum e também embasados pelos textos motivadores, vocês podem elaborar o texto magnífico, tá certo? Então, pessoal, para quaisquer dúvidas que surgirem na parte da elaboração do seu texto, a atividade da semana é essa, tá bom? Para o pessoal do segundo ano não, porque hoje já passei uma atividade acerca do simbolismo, tá certo? Mas para você que é do terceiro ano, a atividade desta semana é justamente essa, elaborar uma redação com essa temática, fazendo uso dos textos motivadores, tá bom? Eu queria que vocês colocassem aí no chat se vocês entenderam. Por favor, coloquem aí. O comando da questão é esse, tá certo? A atividade da semana vai ser essa, tá bom? Para quaisquer dúvidas, maiores informações, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado do WhatsApp, tá certo? Eu prontamente terei a maior felicidade em tirar as dúvidas de vocês e ajudar na parte de construção do seu texto, tá bom? Então é isso, pessoal. Terminamos antes das 2 horas, né? Tivemos aquele transtorno no começo da aula. Eu peço desculpa, questão mesmo. Alex, aqui eu passei sobre a questão da saúde mental. Eu vou pegar sim ela, tá certo? Junto com essas 4 últimas temáticas. A temática 11 foi saúde mental, a temática 12 foi essa, sobre evasão escolar, e para a gente finalizar todas as temáticas do ano, faltam ainda mais 2 temáticas, tá bom? Que eu não sei se eu vou prestar essas temáticas em live, como a de hoje, ou em aula gravada, tá bom? Quando chegar nas proximidades, eu coloco para vocês lá no grupo, tá ok? Eu queria que vocês me dessem um feedback positivo ou negativo da aula, né? Houve o transtorno devido à questão do computador e da internet. Eu queria saber se vocês entenderam, se vocês gostaram. Qualquer crítica, qualquer coisa, pessoal, pode falar, não tem problema, tá bom? Estamos aqui para melhorar. Podem colocar aí o aval de vocês. A Lourdes gostou. A Alexia também gostou. Muito obrigado, meninas. Muito bem. O Juan também gostou. Foi claro e detalhista. Obrigado, Juan. E aí, mais alguém? A Ilane amou. Pessoal, olha, eu não posso deixar de terminar essa aula sem falar que, de fato, vocês aí falando, eu sei quem é a Alex, eu sei quem é a Lourdes, eu sei quem é o Juan, eu sei quem é a Ilane, tá certo? Eu sei quem são, basicamente, por foto, eu tô vendo aqui a fotinha de vocês pequenininha, eu reconheço a fisionomia, e eu, assim, pessoal, eu tava até falando com a Kátia ontem, eu tô com muita saudade de vocês, tá certo? Tô realmente sentindo muita falta de vocês, o nosso convívio diário, tá certo? A aula pode ser boa do jeito que for, assim, à distância, de modo remoto, só que não há aquele entrosamento tão bacana como na aula presencial, né? Então, assim, pessoal, a gente pede a Deus que seja baixada a poeira, né? Que essa pandemia cesse, que a vacina seja feita, né? Que a gente tome a dose dessa vacina e a gente possa voltar para a nossa realidade normal, tá bom? Eu fico, assim, muito pesaroso por vocês do terceiro ano, que já era até para ter tido contato com os locais de trabalho de vocês, né?
dentro do estágio, mas que, infelizmente, devido a essa questão, não foi possível. Foi um terceiro ano extremamente conturbado. Vai ser muito emblemático para vocês, né, que estão no terceiro ano. Muito marcante. Só que, infelizmente, é marcante para o lado negativo da coisa, né? Eu queria muito que a gente estivesse em sala de aula com aquela frequência, aquela assiduidade, aquela movimentação de realmente estranha de chegar próximo dessas avaliações, tá bom? Mas nós, professores, estamos aqui de casa fazendo o possível para prestar o maior entrosamento e a maior compreensão dos nossos conteúdos a vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço quem pôde participar da aula. Foram pouquinhas pessoas e tal, né? Mas eu agradeço, eu vou até citar aqui, como são poucas pessoas, eu agradeço a Alex, eu agradeço muito a Amanda, a Camila, a Caroline, o Juan, a Lourdes, o Lujovan, a Ilane, o Yuri também estava presente, o DJ, o Jameson também estava presente, tá, pessoal? Então, eu acredito que os meninos tiveram que sair devido à questão mesmo do probleminha técnico que houve, tá? Eu agradeço super, pessoal, a vocês, tá bom? Então, assim a gente vai encerrando, já estamos nas considerações finais da nossa aula de hoje, tá certo? Se alguém quiser falar, pessoal, não só pelo chat, mas se quiser falar também, ligar o microfone e tal para falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Ninguém? Então é isso, pessoal. Forte abraço, fiquem bem, tá certo? É isso. Eu vou terminar de gravar aula e daqui a pouco eu coloco lá no YouTube, tá bom? Abraço, pessoal. Boa tarde. Tchau.